Vamos dar continuidade à palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. E no capítulo 7, do versículo 5, ele diz assim, Jesus está falando com as pessoas que estão ali escutando. Ele diz assim: Hipócritas, tira primeiro a trava do teu olho, e assim verá para tirar a palha do olho do teu irmão. E no capítulo 7, no versículo 6, diz assim: Não lançai aos cães as coisas santas, não atirais aos porcos as vossas pérolas, para que não qualquer com os seus pés voltando-se contra vós. E no versículo 7 ele diz assim: Pedia-se vos dará, buscai e achará, batei e vos será aberto. E no versículo 8 diz assim: Porque todo aquele que pede, recebe, quem busca, acha, a quem bate, abre-se-á. E no versículo 9, Jesus fala assim: Quando quem dentre vós dará uma pedra a seu filho, se ele lhe pedir pão? É bem assim, né? Se ele está pedindo pão, você vai dar uma pedra? Aí ele vai falar da parte do Pai dele, que é o nosso Pai, nosso Deus, que é ele também. E se ele pedir um peixe, dá-lhe a uma serpente? No versículo 11, ele diz assim: Se vós, pois, que sois maus, sabeis dar boas coisas a vosso filho, quanto mais vosso Pai Celeste dará boas coisas ao que lhe pedem. E no versículo 12 ele diz assim: Tudo o que queres que os homens vos façam, fazei-vos a eles, esta é a lei e os profetas. E no versículo 13 ele diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta do espaço, do caminho que reduzem é perdição, que conduz à perdição, que a porta larga, né? Conduz à perdição. E números são os que por aí entram. Entra mais de 70% só entra pela porta larga, né? Que lá tem tudo que eles querem, né? A mordomia tem tudo. E no capítulo 7, do versículo 14, diz assim: Entrai, porém, a porta é apertada, o caminho da vida é raros, são os que o encontram. São poucas pessoas que encontram o caminho da vida, né? Da vida certa, né? E no versículo 15 ele diz assim: Guardai-vos dos falsos profetas, e eles vêm a vós disfarçados de ovelha, mas por dentro são lobos e arrebatadores. E no capítulo 7, do versículo 16, diz assim: Pelo seu fruto os conheceres, escolhe-se porventura a uva dos espinhos, o figo dos abrolhos, o figo dos abrolhos. E nosso Senhor Jesus Cristo diz assim, no capítulo 17:
toda árvore boa dá bons frutos, e toda árvore má dá maus frutos. Ele está explicando, a pessoa vai entender, né? E nosso Senhor Jesus Cristo fala assim: e a árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dá bons frutos. São assim mesmo. E no capítulo 19 ele diz assim: toda árvore que não dá bons frutos será cortada e lançada ao fogo. E agora, e pelo versículo 20 ele diz assim: pelos seus frutos os conhecereis. Ele conhece, porque a árvore, ele quer comparando os homens, né? E as mulheres, os homens, a vivência da terra. Então ele está comparando, falando de árvore, porque está batendo em nós, né? Que nós temos que dar bom fruto. E no capítulo 7 do versículo 21 ele diz assim: ninguém todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que estará no céu. Ele já está explicando como que tem para você ir para o céu. E no versículo 22 ele diz assim: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, e não pregamos nós em vosso nome, e não foi o vosso nome que expulsamos o demônio e fizeram muitos milagres. Ele está dizendo que os maus também faz muito milagre. E no versículo 23 ele diz assim: e no entanto eu lhe darei nunca vós. E Jesus vai falar assim, quando ele vem e está falando com ele, ele diz assim: aqueles que são maus, né, que não faz a obra dele, não faz a bondade a seus irmãos, ele diz assim: entanto eu lhe darei nunca. Ele vai falar assim para as pessoas: nunca eu vos conheci, retirai-vos de mim, e operários, às vezes, sai de mim, operários maus. E no versículo 20, no versículo 24 diz assim: aqueles que ouvem estas minhas palavras e põem em prática, e semelhante a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Ele está dizendo, né? E no versículo 25 diz assim: caiu a chuva e virá e encheste, sobraram os ventos e investiram contra ela, e a casa, porém, não caiu, porque estava edificada na rocha. E ele está dizendo assim, no capítulo 24, diz assim: mas no versículo 24, aquele que ouve as minhas palavras e não a põe em prática, semelhante a um homem insensato que constrói uma casa na areia. Então Jesus está explicando certinho, tem que ser firme na palavra dele e sempre está construindo a voz dele e a palavra dele está indo para todos nós, todos vocês também. Ele ama todos vocês. Amém?